Já diz o ditado que a única certeza que nós temos na vida é da morte. E a importância de uma correta sucessão familiar na hora do falecimento do gestor da fazenda foi um dos temas debatidos durante a Showtech 2019. Acompanhe na entrevista de Fabiano Reis com Francisco Villa, consultor internacional e representante da Sociedade Rural Brasileira. Eu vou começar perguntando sobre sucessão, que é o tema que ele vai conversar com os produtores rurais aqui. Vila, um prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, no canal Obrigado do Boi. pelo convite. O agradecimento todo nosso por você participar conosco. E me diga uma coisa, esse fator da sucessão dentro da propriedade, entre o produtor rural, como é que isso tem funcionado no Brasil e como é que ele pode vir a acontecer para melhorar resultados na propriedade, de modo que ela não venha perder desempenho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, primeiro nós temos que explicar que sucessão não tem nada a ver com herança. A herança divide e a sucessão é o processo para manter viva a empresa rural que já veio do avô e que vai para os herdeiros no futuro. A feira aqui mostra claramente que nós estamos num processo de transformação contínua. Então nós precisamos juntar a sabedoria da geração que hoje está no comando com o nervosismo e o conhecimento tecnológico dos jovens que estão saindo do processo de formação, seja nas escolas agrícolas, seja na faculdade. Então, não é o jovem que pode, de repente, tocar a fazenda. Não é o pai que sozinho consegue fazer o processo de transformação de tecnologia. Então, enquanto a sucessão era uma coisa um pouco mais romântica no futuro, ela hoje faz parte da chamada cogestão entre as duas gerações, entre a equipe dentro da fazenda e os consultores de fora, seja de empresas, sejam consultorias independentes. Então, e inclusive dentro da cadeia produtiva. Você hoje recebe o indicador do processador do seu processo que se orienta juntamente com o fornecedor dos insumos. Então, hoje o processo é muito mais complexo, por isso precisa mais inteligências do que no passado. A inteligência da sabedoria com a inteligência tecnológica. Vila, você colocou um ponto muito importante, que sobre qualquer aspecto jurídico, os proprietários, né, quem é o herdeiro, não tem nada a ver exatamente com a gestão da propriedade. O que nós estamos falando é ver a propriedade também como uma empresa. E quem é dono tem que se ver como empreendedor. Então, em algumas situações, ele não é exatamente o melhor gestor para determinada cultura, para determinada função que esse empreendimento desenvolva. É isso? Se eu quiser provocar um pouco aquilo que você diz, eu deveria dizer que o atual proprietário tem que escolher o sucessor que tem o perfil de perpetuar o negócio. Até pode ser o filho. Pode até ser o filho. Pode até ser o filho. Naturalmente, isto é um pouco mais diferente na vida. Mas é importante lembrar que não é uma questão jurídica. A questão jurídica, e aí vem um segundo ponto, você colocou muito bem. Hoje, quem é dono, às vezes até o avô ainda é o dono. E o pai com 55 anos ainda não é dono, porque o pai dele ainda está vivo. Mas atualmente é o dono que manda e desmanda. Normalmente tem 2 até 3 filhos. E provavelmente só um filho tem vocação, interesse para ser sucessor e o outro vai ser advogado, vai ser médico, etc. Só que enquanto o atual dono, ele manda e desmanda, o sucessor, ele não é dono, ele é sócio de 3 donos. Porque primeiro o pai ainda não morreu. E depois tem os futuros herdeiros que são 3. E um desses 3 é sucessor. Então, para brincar um pouco, na verdade o sucessor passa a ser empregado dos irmãos. Numa sociedade onde ele tem uma cota e os outros têm uma cota. E os outros podem dizer, não, vamos vender a fazenda porque eu quero comprar um edifício em Campo Grande. Aí temos uma renda garantida. Então vai ter um belo dia
a questão se deve ser perpetuado o negócio. E o negócio só vai ser perpetuado se dá renda para todo mundo que tem direito a receber uma renda, que é o pai e a mãe e que são os 3 irmãos. Por isso, você tem que tecnificar, tem que modernizar, porque a fazenda não cresce, ela tem o tamanho que ela tem, mas você tem que aumentar a produtividade para ter mais rentabilidade, para ter mais sustento, para sustentar mais pessoas do que tem hoje. Vila, há 10, 14 anos, eu lembro que ainda, e talvez ainda seja um pouco, mas hoje a gente consegue falar sobre sucessão de uma maneira muito tranquila. Mas falar de sucessão nesse aspecto de pensar a fazenda como empresa em todos os seus aspectos, em todo o seu teor, era um pouco de tabu. Essa situação cultural do produtor rural, ela tem melhorado principalmente na pecuária brasileira? Lentamente sim, porque é o seguinte, você vai nessa feira aqui e você tem 55 anos. Você tem drone, você tem novas soluções biológicas, você tem novas máquinas. Aí você fica um pouco desconfortável, porque como é que você vai dominar todos esses conhecimentos que você precisa para aumentar de 1 boi para 3 bois, para passar de 40 sacas para 65 sacas? Então, essas feiras, então eles dão um choque para o produtor, para ele saber, mas como, se todo mundo está avançando, como eu posso avançar? Então aí ele pensa, mas quem me pode ajudar? E aí nós voltamos novamente. Se o filho está saindo da faculdade, se a filha dele está fazendo a administração de empresas, então ela chama ela para ela fazer com os aplicativos que nós temos hoje, vocês publicam isso diariamente, para ela fazer a gestão financeira. Porque afinal, você não cria boi porque o boi é bonito, você cria boi para no fim do ano ter mais dinheiro do que você tinha no primeiro mês do ano. Então, se tem uma filha... Não é um hobby. Não é um hobby, sim. E agora é preciso lembrar uma coisa, a gente sempre fala do sucessor. 53% da população brasileira são mulheres. A metade das futuras herdeiras são mulheres. Hoje, uma mulher pode andar de drone. Você tem o trator que anda até 100 pilotos, então é todo automático. Então, de repente, a agricultura de força foi substituída pela agricultura da inteligência. E na inteligência, não quero fazer aqui nenhum julgamento, mas as mulheres pelo menos têm o mesmo nível do que os homens. Então, cuidado aí, produtor, não esqueça a sua filha, porque ela vai ser um dia sócia da empresa. Então, aproveita ao máximo do talento que ela tenha. Bom, eu vou até fazer aqui um adendo, né? Você, Vila, na Sociedade Rural Brasileira, junto com a TECA, é responsável por todo esse movimento também que nós temos das mulheres do agronegócio, que é fundamental, né, para a inserção que é óbvia, né? É evidente que precisa ocorrer. Muito bem lembrado, porque nós tivemos alguma dificuldade, uns 4 anos atrás, de dar um novo jeito nesta associação que vai fazer 100 anos esse ano. Aí, o antigo presidente, hoje secretário de Agricultura de São Paulo, o Gustavo Junqueira, ele definiu que metade da diretoria tem que ter abaixo de 30 anos. Então o pessoal diz, os moleques de 35 anos, de 25 anos, 27 anos, e todos cresceram imensamente. E na segunda fase foi dito, não, agora vamos tirar o Vila e vamos colocar uma mulher, a TECA. E a TECA está fazendo um trabalho muito melhor do que eu fiz naquela altura. Então, é isto a sucessão. Passar parte da responsabilidade para aquelas pessoas que têm capacidades que nós, já um pouco mais crescidos, não temos. E não esquecer de envolver as mulheres, porque elas vão ser proprietárias legítimas, elas são tão inteligentes, em algumas coisas mais inteligentes quando você começa a criar equipes colaboradores com sistemas de participação no lucro. Então isso, uma mulher tem muito mais jeito de gerenciar os vários perfis de personalidades do que o homem.
E, Vila, é interessante você falar disso, dessa atuação na sociedade rural brasileira, quando o presidente tomou essa decisão, que é a ousadia necessária para uma empresa, uma instituição, Sim. seguir fazendo o seu papel, né? O que é fundamental que socorra. Nós também estávamos um pouco com o coração batendo, né? Você vai arriscar, mas se você não arrisca, você não vai avançar. E tivemos a sorte de ter tomado as decisões certas. Vila, eu não posso receber aqui, deixar de comentar o assunto. Eu vou mudar o assunto aqui, vou avisar aqui meu pessoal no Caracteres, porque eu quero falar com o Vila, aproveitar que ele está aqui, falar um pouco de essa história de ser sustentável, ser produtor. Como é que essa equação, ela tem funcionado, Vila? E você que hoje fala muito disso, como é que essa equação ela tem funcionado para a produção rural brasileira, ou como é que ela deve funcionar? Essa questão era muito complexa e muito nova 5 anos atrás, mas nós hoje já temos modelos definidos e a questão já está na discussão. Eu falei com 10, 15 pessoas aqui na feira, todo mundo já está falando nessa palavra um pouco complexa que chama sustentabilidade, né? Eu não gosto muito da palavra porque ela já tem um imaginário das pessoas. É o seguinte, então eu escrevi um artigo onde eu disse que nós temos que mudar a nossa visão. Qual é a nossa visão? Produzir e preservar. E aí eu mudei o título e diz preservar para produzir. A natureza, se nós tratarmos ela bem, ela vai nos retornar aquilo que ela pode dar para a gente. Se nós preservarmos as nascentes, nós perdemos 10, 15% da área produtiva, mas nós melhoramos os microclimas, nós melhoramos o solo. Então você tem que falar com a beleza, com a natureza e entender o que ela quer. E hoje nós temos os estudos lá da mutação da Fundação MS, nós temos os estudos da Embrapa e de outros organismos em outros estados. Todo mundo sabe que se você preserva agora neste ano aqui a preservação do solo é o tema. Ninguém fala mais da genética do boi ou da genética das plantas. Então aqui o solo virou o tema. Então, tratar bem o solo, esse é sustentável, para colocar o mínimo de vegetação para equilibrar o microclima. É uma questão de gestão econômica que, por consequência, traz um maior equilíbrio ambiental.